Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. Esse aqui é um vídeo de feedback da primeira avaliação aí, que vocês acabaram de fazer. Então acho que é interessante que a gente apresente um pouco os resultados gerais e vocês depois vão fazer essa compilação aí. No geral eu estou bastante feliz que a gente conseguiu um resultado bastante interessante. Então notem que as notas ficaram no intervalo de 5 a 10, uma grande maioria ficou com notas entre 9 e 10, e nós tivemos 265 avaliações. Esse é o ponto um pouco negativo de tudo isso, porque nós temos 345 inscritos e nós só tivemos 265 avaliações. Então, espero que as próximas avaliações as pessoas compareçam mais, porque senão isso vai comprometer o resultado final. Bom, fazendo uma análise questão a questão, vamos para uma delas, a primeira. Quantos dígitos tem um sistema binário? O sistema binário tem 2 dígitos, né? O 0 e o 1. Então, teve gente que respondeu 8, 1024, 1, isso aí não foi aceito. Então, a gente teve aí uma grande maioria acertando a questão, que é 2, né? Eu acho que isso daí é um fator bem interessante. A outra questão é quantos bits tem um byte. Nós batemos muito nessa tecla, quantos bits tem um byte, né? Um byte tem 8 bits. Então, graças a Deus, né? Todo mundo respondeu certo aí, todo mundo foi na resposta correta, a gente bateu bastante na tecla, acho que isso deu resultado positivo. Outra questão que teve 100% de acerto foi a questão sobre os sistemas operacionais. Todo mundo já conhece o Windows, a gente fez uma pergunta, inclusive, para saber quem é que estava trabalhando com outros sistemas, Linux, Android, iOS, macOS, e na verdade estava mais ou menos óbvio. Isso daí, Pascal é uma linguagem de programação, e ela é em homenagem ao Blaise Pascal. Não foi o Blaise Pascal que criou a linguagem, essa é uma pegadinha que existe em computação. Então, mas acho que foi bastante interessante aí. A maioria não, todos acertaram, todos os que fizeram acertaram essa questão, estão de parabéns. Qual a diferença entre hardware e software? Soft em inglês é macio, né? E hard é duro. Então, se vocês fossem por essa linha, o hardware é essa parte dura, é a parte física, né? A parte dos componentes físicos. E o software é a parte lógica. Então, 263 pessoas acertaram essa questão, foi quase unanimidade. Tivemos aí 2 pessoas que escorregaram. Software são componentes físicos? Não, não são, é exatamente o contrário. E hardware e software são praticamente a mesma coisa? Não, né? Não são praticamente a mesma coisa. Hardware é uma coisa, software é outra completamente diferente. E o hardware você pega, você chuta, você bate no computador, e o software não. O software, o máximo que você pode fazer é xingar, você não consegue pegar o software, né? Questão 5. O maior número que pode ser representado em binário dentro de um byte é 255. São 256 combinações, que vão de 0 a 255. Teve um vídeo antes do teste que eu falei muitas vezes isso daí.
Então, quando a gente tem 4 bits, vai de 0 a 15. São 16 combinações, mas vai de 0 a 15. Portanto, o número máximo é o número de combinações menos 1, porque todos os números começam com 0. Então, nesse caso, como você tem 1 byte, são 8 bits, né? Ele começa com 2 elevado a 0, 2 a primeira, 2 a segunda, não sei o que, vai até a 2 a sétima. Né? 2 a quinta é 32, 2 a sexta é 64, 2 a sétima é 128. Então, se você colocar 1, 0, 0, 0, 0, 0, vai ser 128. Mas você pode preencher todos os outros bits com 1 também. E aí, ele vai somar mais 127. Então, tudo aquilo que está do lado direito daquele primeiro 1 vai somar 127. 127 mais aquele 128 dá 255. Então, teve muita gente que confundiu e colocou o número de combinações, né? Algumas pessoas colocaram o 128, que na verdade é o 2 elevado à sétima, que é 1, 0, 0, 0, 0. Esse aí é um dos números representados, mas não é o maior deles. O 510 e o 512 você não consegue representar com 1 byte. Então, estava dentro daquele vídeo de dúvidas, né? Esse aqui poderiam ter ido melhor. E quando a gente está falando de bytes aí, qual que é uma informação que é correta para a gente falar? Que eles podem assumir 256 valores distintos, que foi o que a gente acabou de falar da questão 5, né? É suficiente para representar o texto algo? Não. 1 byte vai para 1 dígito. Portanto, para algo, eu precisaria de 4 bytes. Ele armazena 64 bits? Não, byte armazena 8 bits. A gente já abordou isso numa outra questão. As outras já não tem nem muita relevância aí. Então, basicamente, o gráfico que a gente está vendo de comportamento das respostas resume que a maioria conseguiu entender, né? Quase 90% das pessoas conseguiu entender o que isso significava, mas ainda assim alguns tiveram um pouco de dificuldade de entender, por isso que eu estou fazendo esse vídeo de feedback, para vocês entenderem o que foi que aconteceu, o que erraram. Bom, essa daqui, apesar de ser uma formulação aparentemente complexa, foi bem interessante que mais de 95% aí acertou. Se vocês se lembram, em um dos vídeos eu mencionei a questão de um número ser ímpar ou ser par. Então, notem que aqui nós temos um 1, e isso significa que o número é ímpar. Portanto, o 18 e 20 não poderia ser. Esse aqui está descartado já por essa informação aqui. Tá? Então, nós ficaríamos com ou 18 e 57, ou 18 e 53, ou 18 e 19, ou nenhuma das alternativas, que 3 pessoas apostaram nessa daqui. Mas olha o seguinte, aqui é 2 a 0, aqui é 2 elevado a 1, portanto 2, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4. 2 elevado a 4 é 16, mais 2, 18. Então, notem que nós temos, essa aqui foi descartada, mas nós temos ainda 3 possibilidades de acertar. A menos que a informação de minutos esteja incorreta, e aí nós apostaríamos em nenhuma das alternativas, aparentemente esse 18 está batendo. Aparentemente não, ele está batendo. Então vamos ver
qual é o número que nós temos aqui. Desculpa. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2, mas está multiplicado por 0. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 32. Com 2 elevado a 4 é 16. 16 com 32 dá 48. 48 com 4 dá 52, mais 1 dá 53. Então, a primeira parte é 18 e a segunda parte é 53. E existe uma alternativa, que é essa daqui, que a maioria acertou. Então, parabéns quem conseguiu. Aqui quatro pessoas cometeram erro de conta. Aqui, nem sei por que chegaram no 18 e 20. E ninguém chegou no 18 e 19. E 3 pessoas acharam que não era essa resposta. Talvez não tenham entendido direito o enunciado, não sei. Essa daqui era uma questão que a gente tinha que completar com essas informações aqui, de tal forma que a frase toda, na verdade o contexto todo aqui, ficasse correto e coerente. Então, vocês precisavam fazer com que as combinações ficassem corretas e coerentes. Vamos analisar, começando por essa parte aqui de baixo. Como humanos, processamos dados abstratos, mas os computadores não conseguem processar esse tipo de dado. Computador, os dados devem ser convertidos para o formato concreto. Muito estranho isso, né? Como humanos, processamos dados concretos. Para o computador, os dados devem ser convertidos para o formato abstrato. Humanos utilizam, a maioria das vezes, o computador, que é um invento moderno. Computadores, por outro lado, usam transistor, que tem como base a energia. Gente, tá uma salada isso daqui, né? Acho que as duas opções que as pessoas talvez pudessem ter um pouco de questionamento seriam essas daqui. Vamos nessa daqui. Como humanos, processamos dados decimais, mas os computadores não conseguem processar esse tipo de dado. Mas nós processamos só dados decimais? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Por exemplo, eu estou tratando aqui, conversando com vocês, eu não estou falando nada de decimal. Vocês estão processando linguagem natural, vocês estão processando informação literal. Então, tem isso daqui. Como humanos, processamos dados analógicos. Aí você pode se perguntar, mas e a sua fala? Você não acabou de falar que ela é literal? Sim, é do tipo literal, mas ela é analógica. O sinal sonoro, ele é um sinal de onda contínua. Mas os computadores não conseguem processar esse tipo de dado. Para o computador, os dados devem ser convertidos para o formato digital. Sim, inclusive no reconhecimento de fala, eu posso falar isso com bastante propriedade, porque meu doutorado é nessa área, a onda sonora contínua, ela é transformada em formato digital. Existem operações que são feitas para transformar a onda contínua em uma onda digital, analógica em digital. Humanos utilizam, na maioria das vezes, o sistema decimal, que é um sistema de base 10. Está fazendo sentido. Computadores, por outro lado, usam o sistema binário, que tem como base o dígito 2. Perfeito. E nessa aqui, eu já tinha falado que a gente poderia descartar nessa questão dos decimais aqui, né? A letra C aqui, humanos utilizam na maioria das vezes o ábaco. Nós utilizamos na maioria das vezes o ábaco? Não, não utilizamos, né, na maioria das vezes o ábaco.
Então aqui tem tanto decimais como ábaco, estragando essa coerência, né, e essa corretude. Portanto, nós teríamos que trabalhar no conceito analógico e digital que estava no vídeo de dúvidas, né? O sistema decimal e o sistema binário, que também estava no vídeo de dúvidas, e aí vocês conseguiriam responder essa questão com certa tranquilidade. Essa aqui foi a que deu mais resultado desuniforme, vamos dizer. Apesar da maioria ter acertado a questão, foi menos de 65%. Então, isso é um pouco preocupante aí das pessoas não terem entendido muito bem como é que a gente processa as informações e como os computadores processam. Ou se entenderam, não conseguiram se expressar muito bem nessa questão. O sistema octal é um sistema posicional que tem de 0 a 7 dígitos. Lembra, todo sistema ele vai de 0 a alguma coisa. E eu falei isso em um dos vídeos. Então ele vai de 0 a 7. Mais de 90% acertou essa questão, bastante expressivo também. Aqui erraram de 0 a 8, se ele vai de 0 a 8, ele vai ter 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade, vai ter de 0 a 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, desculpa, vai ter 9 dígitos. E se fosse de 1 a 8, teria 8, mas começaria em 1, o que contradiz tudo que eu falei, que todos os sistemas começam a partir do 0. Então, e teve duas pessoas ainda que responderam o sistema que tem letras e dígitos. Não, letras e dígitos vão ter todos os sistemas que são acima do decimal. Como o decimal vai de 0 a 9 e ele vai ter 10 dígitos, como é que você vai fazer para fazer um sistema que seja além do decimal? Você vai ter que começar a emprestar letras do alfabeto. Mas o octal tem menos do que 10. Portanto, você não vai precisar emprestar letras. Então, ele não vai ter letras e dígitos. E por último, a questão dos sistemas operacionais. Aqui também teve alguma confusão. Vamos tentar explicar cada uma dessas opções aqui. Transformar o programa em código binário. Isso aqui quem faz é o compilador. Quando vocês aprenderem uma linguagem, aí vocês vão escrever o programa e o compilador vai transformar o programa em um código binário. Transformar o algoritmo em programa. O programador faz essa tarefa. Ele vê um algoritmo e ele transforma em programa. Existem algumas ferramentas, como eu mostrei para vocês, do Raptor e do Visualg, que eles conseguem transformar algoritmos em alguns programas. Porque essa especificação do algoritmo foi feita de tal forma que fica muito próximo de uma linguagem de programação. Então, eu não estou ensinando para vocês uma linguagem de programação, mas da forma como eu estou ensinando algoritmos para vocês, vocês vão conseguir transformar em uma linguagem de programação com pouco esforço. Acessar a internet. A internet veio muito depois dos sistemas operacionais. Então, os sistemas operacionais não foram criados para acessar a internet. Eu mostrei para vocês no vídeo sobre sistemas operacionais que tinha sistema operacional desde os anos 60. A internet veio muito tempo depois. Obviamente que você vai precisar ter um computador com um sistema operacional para você acessar a internet, mas o sistema operacional não surgiu para acessar a internet. Ele cria uma camada de abstração entre o software e as aplicações. Não, né?
Na verdade, ele não cria o grande objetivo do sistema operacional é criar uma camada de abstração entre o hardware e as aplicações. Você vai fazer um software, e ele vai ter que se comunicar com o hardware. E podem ter diversos tipos de hardware. Então, quando você manda uma informação para ser impressa na impressora, existem diversas impressoras e diversos protocolos de comunicação com a impressora. O seu sistema deve simplesmente falar assim, ó, manda isso aqui para a impressora. E o sistema operacional vai fazer a conversação, vai falar assim, ó, eu tenho um pacote aqui que tem que ser impresso na impressora. Ele faz esse meio de campo. Então, ele é uma camada de abstração. A gente não tem que se preocupar com o tipo de conversa que a sua aplicação tem que ter com uma impressora X, com uma impressora Y, com uma impressora Z, e assim por diante. E aí pode ter mouse sem fio, mouse de um outro jeito, pode ter uma mesa digitalizadora, pode ter diversas ferramentas aí que você pode conectar ao seu computador. Pode ter aqueles dongles que você pode colocar porta USB, HDMI, etc. Toda a conversação com a parte de hardware, o sistema operacional é que faz. A sua aplicação simplesmente vai mandar uma mensagem para o sistema operacional, eu preciso desse serviço. Se vira e conversa com o hardware. Então, essa daqui, criar uma camada de abstração entre o hardware e as aplicações, essa definitivamente é um dos motivos pelos quais surgiram os sistemas operacionais. E gerenciar os recursos de forma eficiente é outra. E quais recursos que você tem? Bom, veja bem, apesar de você, por exemplo, estar usando só o seu computador, você pode estar com várias tarefas abertas. E aí, se você estiver usando o PowerPoint, o Word, o Excel, o browser Internet Explorer, o browser Mozilla, e assim por diante, se você estiver usando o Firefox, né? Se você estiver usando várias coisas ao mesmo tempo, você está consumindo memória e você está consumindo CPU. Todos esses aplicativos estão consumindo. Quem controla isso de forma eficiente? O sistema operacional. Então, essas duas respostas são as corretas. E, obviamente, não vai criar uma camada de abstração entre o software e as aplicações. Não. As aplicações conversam entre si, não precisam de camada de abstração. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos ver aqui qual foi as duas questões foram realmente as campeãs de resposta. Essa é uma questão que você tinha que assinalar as duas corretamente para você conseguir a resposta integral, senão não conseguia. E aí alguns ou colocaram uma outra a mais ou colocaram de menos, então nem todos conseguiram o 10, exatamente por causa dessa questão aqui, que ela foi um pouquinho mais complicada. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre dúvidas, que tenham aprendido mais e vamos estudar, que a gente está com muito material aí nesse novo módulo e tem mais por vir. Então, bons estudos aí. Até mais!